Olá pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa aula número 17 do curso de Eletrônica e hoje nós vamos falar sobre uma das principais aplicações dos transistores bipolares de junção, que é o seu uso como amplificadores de sinais. A gente já comentou em aulas anteriores que as principais aplicações do transistor bipolar de junção na eletrônica é a amplificação de sinais e o seu uso como chave em circuitos digitais. Nessa aula especificamente nós vamos focar aqui na amplificação de sinais. Então, para o transistor trabalhar realizando essa tarefa, ele precisa operar no modo ativo e a corrente C será controlada pela tensão entre a base e o emissor, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores, que o transistor ele funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão. Então, o nível de corrente que passa no coletor, né, ele pode ser diminuído ou aumentado em função da tensão que existe entre a base e o emissor. Essa característica é justamente o que permite a utilização do TBJ como um amplificador de sinais. O fato de eu utilizar um sinal de tensão para amplificar um sinal ou reduzir um sinal de corrente leva o nome do amplificador, né, de ser chamado de amplificador de transcondutância. Condutância é o inverso de resistência, né, e é justamente a relação entre corrente e tensão. Como eu estou usando uma relação de uma tensão para controlar o sinal de uma corrente, então o amplificador recebe esse nome, né? Amplificador de transcondutância. Então, existem algumas observações iniciais que nós precisamos fazer, tá? Primeiro é como obter um sinal de tensão amplificado, né? Como eu já falei, a gente vai ter um sinal de tensão na entrada, servindo como controle, que é o sinal a ser amplificado, mas esse sinal ele controla uma corrente, que é a corrente do coletor, né? Então, como transformar essa corrente em uma tensão, já que o meu interesse a princípio seria amplificar o sinal de tensão de entrada. Então, isso é muito simples, né? Basta a gente fazer a corrente do coletor passar por um resistor RC. E aí esse resistor vai possuir uma queda de tensão proporcional à corrente, portanto eu terei uma tensão sendo controlada pela tensão da entrada, né? Então, com isso eu consigo ter um sinal de tensão tanto na entrada quanto na saída do amplificador, ok? Uma outra questão é como obter um amplificador linear. A gente estudou a característica tensão-corrente do TBJ e a gente viu que ele tem uma relação extremamente não linear. Ele tem uma relação exponencial, né, entre a tensão da base emissor e a corrente do coletor. Isso é uma relação exponencial. Na maioria das aplicações, nós estamos interessados em uma amplificação linear, né? Então, como fazer para trabalhar com amplificação linear, já que a característica do TBJ é exponencial? Bom, aí nesse caso nós podemos fazer o seguinte, nós vamos utilizar uma estratégia que é conhecida como estratégia de polarização. O que é que isso quer dizer, né? É fazer o TBJ operar em uma tensão contínua, VBE, e uma correspondente corrente contínua no coletor, tá? Em seguida, a gente vai sobrepor um sinal de tensão, que é de fato o sinal que nós queremos amplificar, sobre essa tensão contínua que está na entrada. Então, eu vou ter uma sobreposição de um sinal contínuo com um sinal alternado, sendo que o sinal contínuo tem o objetivo de polarizar o TBJ em um ponto específico, né, da característica tensão-corrente, e o sinal alternado é justamente aquele que eu quero amplificar. Se esse sinal que eu quero amplificar for suficientemente pequeno, de forma que ele não retire o TBJ desse ponto de polarização, né, provocado pela tensão contínua, então o TBJ ele vai operar numa região muito estreita da característica corrente-tensão e dentro dessa região limitada, né, a sua relação entre tensão de base emissor e corrente de coletor será praticamente linear, tá?
A gente vai agora no próximo slide verificar isso com um circuito, né? Então aqui a gente tem um circuito que é um circuito extremamente simples, conhecido como configuração emissor comum, pelo fato do emissor aqui do TBJ estar aterrado. Essa é uma das configurações mais utilizadas para amplificação de sinais com o TBJ. Tá? Então o que a gente tem aqui é um sinal de entrada, né? Um sinal VI, que é o mesmo sinal que eu tenho entre base e emissor. Esse sinal de entrada ele é já a composição entre o sinal contínuo para a polarização do TBJ e somado, né, com o sinal alternado, que é o que eu desejo amplificar. Eu tenho aqui também uma tensão contínua aplicada ao coletor do TBJ. Essa tensão ela tem o objetivo também de trazer o transistor para o ponto de polarização desejado, bem como fornecer a potência necessária para o funcionamento do transistor, né? O resistor RC, que é justamente aquilo que nós havíamos falado anteriormente, né? Ele está aqui, ele também ajuda na polarização, ele influencia na polarização do transistor, mas ele está aqui também para fornecer um sinal de tensão na saída, né, que seja proporcional à tensão da entrada. E aí eu vou ter aqui uma tensão na saída, justamente a tensão entre o coletor e o emissor. Esse sinal de tensão ele já é a composição também tanto da tensão de polarização quanto da tensão alternada que está sendo amplificada, ok? A característica de transferência desse circuito, ou seja, a relação entre entrada e saída, está dada nesse gráfico aqui, que a princípio pode parecer um pouco complexo, mas nós vamos esclarecer cada uma das partes desse gráfico aqui, tá? Então eu tenho aqui no eixo Y representação aqui do meu sinal V0, que é o sinal de saída. Aqui no eixo X eu tenho a representação do meu sinal VI, que é o sinal de entrada, tá? E a característica é dada por essa curva aqui, ok? Então, primeira coisa, a gente pode observar que a tensão V0, a tensão de saída, né, que é igual à tensão entre coletor e emissor, ela pode ser expressa como a tensão VCC, que está posta aqui no coletor, menos a queda de tensão nesse resistor, certo? E quem é a queda de tensão nesse resistor? É a corrente do coletor vezes a resistência. Então, é o que está posto aqui. Eu posso expressar a tensão de saída como sendo o sinal contínuo aqui que está alimentando o TBJ menos a queda de tensão no resistor, que é a resistência vezes a corrente no coletor, ok? Bom, então aqui para o segmento XY, esse primeiro segmento aqui da minha característica de transferência, o que é que eu tenho? Eu tenho o transistor operando no modo corte. Ou seja, o meu sinal de entrada ele está aqui entre 0 e 0,5. A gente lembra lá que o transistor no modo ativo ele vai ter uma tensão entre base e emissor de aproximadamente 0,7. Com a tensão abaixo de 0,5 volts, ele praticamente não vai conduzir corrente, a gente pode considerar que ele está no modo corte, né? Então, o transistor estando no modo corte, ou seja, a tensão de entrada entre 0 e 0,5, eu vou ter uma corrente de base de zero, né? Não vai ter corrente na base, consequentemente não haverá corrente no coletor, né? Já que a corrente do coletor é proporcional à corrente da base, e não havendo corrente no coletor, não haverá queda de tensão nesse resistor, né? Então esse termo aqui é igual a zero, portanto a tensão aqui V0 será igual à tensão VCC, vai ser uma tensão constante, é o que está posto aqui. Nesse segmento de X a Y eu tenho uma tensão praticamente constante aqui, igual a VCC, ok? Quando a tensão de entrada VI aqui subir além do 0,5, aumentar além do 0,5 volts, né, tiver lá aproximadamente no 0,7 volts, e aí eu vou ter o meu transistor operando no modo ativo, tá? E no modo ativo a gente sabe que a corrente no coletor é dada por essa expressão aqui, a corrente de saturação vezes a exponencial da tensão entre base e emissor, né, que aqui é a tensão de entrada, sobre a tensão térmica.
Então eu posso substituir a característica aqui da tensão de saída, eu vou substituir simplesmente o valor da corrente IC aqui, tá? E essa aqui é a expressão para o valor da tensão de saída nessa região aqui do modo ativo. Esse termo exponencial aqui está me dizendo o seguinte, que eu tenho inicialmente uma tensão VCC e ela cai rapidamente, né, para um valor aqui baixo, abaixo de VCC, à medida que essa tensão VI cresce. Ok? Então, por isso que eu tenho essa característica decrescente aqui, tão abrupta, em função desse termo exponencial. Se eu fizer o meu transistor, né, operar aqui através do sinal de tensão contínua que eu estou colocando na entrada desse sinal VCC, se eu fizer ele operar aqui nesse ponto Q, que a gente chama de ponto quiescente, então eu digo que ele está polarizado no ponto Q, tá? E quando ele está polarizado no ponto Q, eu posso adicionar um sinal nessa entrada, um sinal alternado, que está representado aqui por VI minúsculo, um sinal, se essa amplitude desse sinal for muito pequena, então a variação da tensão de entrada vai ocorrer simplesmente aqui, nesse trecho limitado aqui, né? Não vai fazer o transistor entrar no modo corte, nem no modo saturação. Ele vai permanecer operando no modo ativo, né? Porque a variação em torno do ponto Q é muito pequena. Contudo, observem que, em função dessa característica, desse trecho aqui, né, do modo ativo, uma pequena variação na entrada vai gerar o quê? Uma grande variação na saída, né? Eu tenho uma excursão muito pequena aqui na entrada, mas eu vou ter uma excursão muito grande na saída em função da inclinação dessa reta aqui, tá? Essa reta, como ela é muito inclinada, ela vai estar proporcionando isso. É por isso que a inclinação da reta a gente diz que é o ganho do amplificador, né? À medida que esse sinal vai ser amplificado é justamente relacionada à inclinação dessa reta aqui no ponto de operação do transistor, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o ganho do amplificador. Então, observem que aqui dentro da região ativa eu vou ter um sinal de entrada sobreposto a um sinal contínuo, né? Essa variação desse sinal de entrada vai ser refletida de forma amplificada no sinal de saída, tá? E essa amplificação é proporcional à inclinação dessa reta. Portanto, observem que o objetivo basicamente é colocar um sinal de tensão contínua para polarizar o transistor, de modo que ele opera aqui dentro dessa região do modo ativo e, em sequência, sobrepor a esse sinal de polarização um sinal a ser amplificado, né? Esse sinal a ser amplificado ele precisa ter uma amplitude baixa, que geralmente tem, porque a gente está querendo amplificá-lo justamente porque ele tem uma amplitude baixa. Ele tendo uma amplitude baixa, ele não vai tirar o transistor do modo de operação ativo, vai permanecer no modo de operação ativo e, portanto, eu vou ter um sinal amplificado na saída. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento do amplificador com o transistor bipolar de junção, ok? Eu tenho ainda nessa curva aqui o segmento a partir desse ponto Z, que é o segmento que vai levar o transistor para a região de saturação, né? Na região de saturação, a gente lembra que tanto a junção base-emissor quanto a junção base-coletor estão diretamente polarizadas, né? Portanto, quando eu tenho a minha tensão de base sobe um pouco, né, de modo que ela fique superior à tensão do coletor, eu vou estar polarizando aqui diretamente a junção base-coletor e, portanto, eu vou levar o transistor para a região de saturação, né? Qual é a característica da região de saturação? A região de saturação eu vou ter uma tensão entre o terminal coletor e o emissor praticamente fixa, a gente já estudou isso nas aulas anteriores, é uma tensão ali por volta de 0,2 volts, né? Uma tensão aproximadamente fixa por volta de 0,2 volts, e eu vou ter uma corrente de saturação aqui que
por a tensão ser fixa, a corrente de saturação também vai ser fixa, né? E dada por esse valor aqui, que vai ser VCC menos a tensão VCE de saturação, que vai ser aproximadamente 0,2 volts, dividido pela resistência, né? O valor da tensão de saída vai ser justamente essa tensão de saturação de aproximadamente 0,2 volts. Então, nesse caso, a gente tem o transistor operando com uma corrente contínua, né? Essa corrente contínua, ela vai passar aqui pelo terminal coletor e vai sair aqui também no terminal emissor, sendo somada a uma pequena corrente aqui de base, né? Uma pequena corrente de base. Geralmente a gente tem uma resistência pequena entre esse terminal do coletor e do emissor, né? Aproximadamente zero, de modo que na região de saturação o transistor é considerado como se fosse uma chave fechada, porque ele vai permitir a passagem de corrente aqui entre coletor e emissor com a resistência muito baixa, tá? Então ele é considerado como se fosse uma chave fechada. Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouco melhor, né, a utilização dessa região de corte e da região de saturação para o uso do transistor como chave, tá? No momento aqui nessa aula nos interessa mais a região no modo ativo, que é a região que permite ao transistor, né, a utilização como amplificador, ok? Bom, e com relação ao ganho que a gente tinha comentado, né? Então a inclinação do segmento de reta que delimita a excursão do sinal de entrada do amplificador é o ganho de tensão, né? Então, esse ganho de tensão aqui é justamente essa reta que está aqui na região do modo ativo, né, sobre a característica do transistor. A reta que vai justamente aqui do ponto de operação entre o ponto quiescente, que é o ponto Q aqui, né? Então, a inclinação dessa reta é dada por quem? É justamente pela derivada da função, né? A derivada da função V0 em relação a VI. Só que a gente sabe que a tensão V0, né, nós já mostramos lá no slide anterior que a tensão V0 aqui na região ativa vai ser dada por essa expressão aqui, é VCC menos RC vezes a corrente de saturação vezes o exponencial aqui. Então vamos derivar essa função aqui, né, em termos de VI. Derivando em termos de VI, eu vou ter o quê? Esse valor constante vai ser zero, né? Eu preservo esses valores constantes aqui de RC e corrente de saturação também. E a derivada da exponencial, né, é simplesmente o termo constante aqui, que é 1 sobre VT, vezes a própria exponencial. Então, por isso eu tenho aqui essa expressão para o ganho do amplificador. Observando que essa expressão aqui de corrente de saturação vezes exponencial da tensão de entrada, que é a tensão entre base e emissor, vezes a tensão térmica, isso aqui é a própria corrente do coletor, né? A expressão para a corrente do coletor no modo ativo. Então, na prática, nós vamos ter o ganho sendo igual a resistência do coletor, menos, né, tem um sinal negativo aqui, menos a resistência do coletor, vezes a corrente do coletor sobre a tensão térmica. Ou seja, o ganho do transistor, o ganho do amplificador é menos a queda de tensão nessa resistência sobre a tensão térmica. Como a tensão térmica é constante, então basicamente depende da queda de tensão nessa resistência, né? O ganho do coletor é tão maior quanto maior for a queda de tensão na resistência do coletor, ok? E aí algumas observações. Primeiro que a gente percebe que na configuração emissor comum, que é essa que nós estamos detalhando aqui, trata-se de um amplificador inversor, ou seja, devido a esse sinal negativo aqui, eu vou ter o sinal invertido na saída, né? Se eu tiver aonde a entrada for positiva, ela será negativa na saída, devido ao sinal negativo aqui. Então nós temos a primeira constatação aqui, a configuração emissor comum é um amplificador inversor de sinais. Outra característica é que, se a gente quiser aumentar o ganho, né, que é o desejável, já que a gente está trabalhando com amplificador, a gente deve maximizar a queda de tensão nesse resistor aqui, queda de tensão no resistor RC. Ora, a queda de tensão no resistor RC, a gente vai lembrar que é a tensão
fixa aqui VCC, né, menos a tensão entre coletor e emissor, né? Essa é a queda de tensão do resistor. Então, para maximizar isso, ou a gente aumenta esse sinal aqui VCC, sabendo que esse aumento vai alterar o ponto de polarização do transistor, né? Ou a gente diminui o sinal VCE, tá? Só que, se a gente diminuir muito o sinal VCE, a tensão VCE, a gente vai levar o transistor à região de saturação. Então, a gente não pode diminuir muito esse valor aqui, tá certo? Na prática, o ganho máximo que você vai conseguir com o amplificador, né, é justamente aquele no limite, no limiar da região de saturação, em que você tem esse VCE o mínimo possível, né, sem fazer o transistor entrar na saturação, o menor valor possível. Então você vai ter aqui o ganho como sendo o VCC menos o VCE mínimo. Esse VCE mínimo aqui vai ser alguma coisa entre 0,3 e 0,2 volts, né? Um valor muito pequeno. Então a gente pode dizer que aproximadamente o ganho máximo teórico do amplificador seria a tensão, né, de tensão contínua que você colocou aqui no coletor sobre a tensão térmica, tá? Basicamente isso. Então, se você quer aumentar o ganho do transistor, você tem que aumentar essa tensão de alimentação aqui, tá? Só que você ainda tem que ter o cuidado de manter ele operando naquele ponto quiescente, né? Aquele ponto de polarização que você deseja dentro da região ativa, tá? Posteriormente, em outras aulas, nós vamos estudar técnicas de polarização dos transistores. Nós, por enquanto, não vamos nos preocupar com isso aqui nessa aula, tá? Bom, e agora, para finalizar a aula, nós vamos fazer um exemplo, né, de forma que fique mais fixo esses conteúdos aí para vocês, tá? Então a gente tem aqui um exemplo que diz o seguinte: considere o circuito emissor comum abaixo com uma corrente de saturação de 10 elevado a menos 15 amperes para o transistor. E a primeira pergunta é: qual o valor de polarização de VBE necessário para que o transistor opere com uma tensão VCE de 3,2 volts? Bom, então eu preciso determinar o valor de VBE conhecendo o valor de VCE, né? Se eu conheço o valor de VCE, então eu posso determinar inicialmente quem é essa corrente aqui do coletor, não é isso? Então a corrente do coletor nada mais é do que a tensão de alimentação menos a tensão do coletor aqui, VCE, sobre a resistência, né? Substituindo os valores, eu tenho 10 menos 3,2, que é o valor que eu quero para a tensão coletor-emissor, né? Sobre a resistência 6,8 kΩ. Eu vou ter aqui uma corrente de 1 mA no coletor, né? Então, a partir da expressão da corrente no coletor, no modo ativo, eu posso determinar o valor de VBE, né? Eu vou escrever, então, a relação da corrente de coletor no modo ativo, que nada mais é do que a corrente de saturação vezes a exponencial da tensão entre base e emissor sobre a tensão térmica, né? Eu tenho todos os valores aqui, exceto o valor da tensão entre base e emissor, né? Portanto, eu tenho que isolar esse valor aí. Eu vou isolar, né? Eu tenho que colocar esse termo aqui no quociente, aplicar o log natural e depois multiplicar pelo valor da tensão térmica. Aí eu vou ter o valor aqui da tensão base coletor, que vai ser igual a 0,69 volts aproximadamente, tá? Então, eu tenho que colocar aqui um sinal de 0,69 volts na entrada, né, na base, entre base e emissor, para polarizar esse transistor, de modo que eu tenha aqui uma tensão de 3,2 VCE, ok? Bom, a segunda pergunta é: qual o ganho nesse ponto de polarização, né? Qual o ganho desse amplificador a partir do momento que eu polarizo ele nesse ponto, tá? Como a gente viu, o ganho ele vai ser dado em função de quê? Da queda de tensão no resistor sobre a tensão térmica. A queda de tensão no resistor nada mais é do que essa tensão de alimentação menos a tensão VCE. Eu conheço todos os valores aqui, portanto o ganho vai ser 10 menos 3,2 sobre 25 mV, que é a tensão térmica, né? O ganho desse transistor, portanto, será de menos 272 volts por volts, né? Esse é o ganho. Quer dizer que se eu aplicar um sinal
um sinal pequenininho aqui, sobreposto ao sinal VBE de entrada, né, eu vou ter um sinal aqui na saída multiplicado por 272 vezes, por menos 272 vezes, né? É uma boa amplificação. Ok? Bom, mais uma pergunta, né? Qual é o incremento na tensão entre base e emissor que conduz o TBJ para o limiar de saturação? E aí ele diz aqui, para considerar, né, que o limiar de saturação ocorre quando a tensão VCE é igual a 0,3 volts, tá? Então ele quer saber até que ponto eu posso, né, ampliar essa tensão entre base e emissor. Isso é importante para saber, né, qual é a amplitude do sinal que eu posso sobrepor nesse transistor para poder ser amplificado, ok? Bom, então como determinar, né, esse ponto crítico aí? Novamente, né, eu posso agora determinar a nova corrente do coletor, já que eu sei quem é o VCE, 0,3, então eu vou determinar a nova corrente do coletor nesse caso, né? A nova corrente do coletor vai ser queda de tensão no resistor, que é 10 menos 0,3, sobre a resistência, que é 6,8 kΩ. Então eu vou ter agora uma corrente no coletor de 1,43 mA aproximadamente, tá? Com essa corrente, novamente utilizando a expressão da corrente no coletor, né? Eu posso isolar novamente, da mesma forma, a tensão VBE, né? Então, substituindo aqui todos os valores e isolando a tensão VBE, eu vou chegar no valor de 0,6997 volts, né? Ou seja, se eu comparar isso aqui com aquele valor inicial de 0,6908 volts, eu vou verificar que se eu fizer uma variação de 8,88 milivolts na entrada, eu levo o transistor para a região de saturação, né? Então, o sinal de entrada, né, que eu vou colocar aqui nesse transistor, nesse amplificador, ele tem que ter uma amplitude positiva de, no máximo, 8,88 milivolts, né? Idealmente, ele tem que trabalhar num valor abaixo disso para que não tenha risco de colocar o transistor na saturação, tá? Então, isso é uma informação importante. E, por fim, a pergunta, né? Qual o decremento na tensão VBE que conduz o TBJ para 1% do corte? Ou seja, quando o VCE vai ser igual a 0,99 VCC. Então, essa pergunta é semelhante à anterior, só que agora ele quer saber qual o limite do outro lado, né? Qual o limite que leva o transistor para a região de corte, né? Qual é aquele valor imediatamente anterior ao ponto em que o transistor opera na região de corte, né? E aí ele considera que esse limite é quando a tensão VCE vai ser 0,99 da tensão VCC. A gente viu lá que quando ele estiver realmente operando no corte, a tensão VCE vai ser igual à tensão VCC, né? E aí ele considera esse valor de 1% para saber quando é que ele vai estar imediatamente próximo a entrar nessa região, tá? Então, da mesma forma, né, vamos recalcular agora qual vai ser a corrente do coletor nessa situação, né? Eu vou ter agora uma queda de tensão no resistor de 10 menos 9,9 sobre a resistência de 6,8 kΩ. Eu vou ter agora uma corrente muito pequena, uma corrente de 14,71 microamperes, tá? Lembrando que no corte essa corrente é zero, né? Então ela já está aqui muito próxima do corte, muito próxima de zero, tá? E aí, novamente, utilizando a expressão, né, da corrente no coletor, a gente vai isolar os valores, substituir todos os valores e isolar VBE para determinar aqui que o VBE nesse caso vai ser 0,58 volts, tá? Isso significa que, se eu comparar com aquele sinal com aquele valor inicial, né, de 0,6908, eu posso fazer uma excursão de até menos 105,5 milivolts no sinal VBE de entrada, e que aí eu ainda vou estar trabalhando na região ativa, né? Então, observem que a excursão negativa, no caso aqui do sinal de entrada, é bem maior do que a excursão positiva, tá? Isso é uma característica do ponto de polarização que foi escolhida para o transistor. Se a gente escolhesse um outro ponto de polarização,
esses valores iriam mudar, essas excursões possíveis, né, no valor de entrada iria mudar. Mas isso é importante para a gente saber que tipo de sinal a gente vai poder sobrepor aqui na entrada para amplificar. Então eu poderia sobrepor um sinal na entrada, né, que tivesse um pico negativo de até 8,88 mV e um pico positivo de até 8,88 mV e um pico negativo de até menos 105,5 mV, tá? Então ele seria um sinal dessa forma. Se a gente tiver um sinal simétrico, a gente pode escolher um outro ponto de polarização, de forma que a gente tenha esses limites de excursão negativa e positiva mais simétricos também, tá bom? Bom, pessoal, assim nós encerramos a aula número 17, né? Apresentamos aí os conceitos mais básicos relacionados à utilização do TBJ como um amplificador. Detalhamos principalmente as características da configuração emissor comum. Espero que tenha ficado claro o assunto para vocês e nos vemos na próxima aula.